Olá, meus irmãos. Ouça, meus irmãos, que o Espírito diz às igrejas, às pessoas, a verdadeira igreja, meus irmãos, sem mácula, sem mancha, sem ruga, o verdadeiro noivo e o casamento, meus irmãos. Aqueles que obedecem os mandamentos do Messias e seus ensinos, meus irmãos. Nada que estava oculto, meus irmãos, em trevas, na escuridão, que não seja colocado diante da luz, para que a saia da meretriz se levante e vocês consigam ver a imundícia das suas abominações. Nas Escrituras, meus irmãos, ensina, nos relata, isto é, as palavras do Messias, que há duas mulheres nas Escrituras. Uma é a noiva e a outra a meretriz. Como estava escrito, meus irmãos, deixará o homem seu pai, a sua mãe, e unirá a sua mulher, a verdadeira igreja. Isto é, os apóstolos, a noiva do Messias, meus irmãos, e todos aqueles que nele crêem. Como estava escrito, meus irmãos, em outro lugar, pelo que entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não me agrada, mas um corpo me preparastes. Sacrifícios, holocaustos, ofertas pelo pecado, não te agradam, ó Pai. O Messias, meus irmãos, sua mãe, Miriam, apenas preparou seu ventre para o seu corpo, meus irmãos. Por isso estava escrito o verdadeiro casamento com a verdadeira noiva, a igreja. Ele deixou seu pai, deixou sua mãe e uniu a sua mulher, a sua noiva, a verdadeira igreja, com seu ensino, meus irmãos. Segundo as Escrituras, meus irmãos, suas irmãs, seus irmãos e mãe foi ter com ele e disseram: Mestre, mestre, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs querem ter contigo, mestre. E ele disse: quem são minhas irmãs, minha mãe, meus irmãos? Aqui está meus irmãos, minha mãe, minhas irmãs, os apóstolos, a noiva, a verdadeira igreja e todo aquele que nele crê, meus irmãos. As Escrituras relatam, meus irmãos, ensina que a meretriz, a prostituta, os reis da terra, sacerdotes, ministros, se prostituíram com vinho da sua imundícia, embriagaram povos, línguas e nações, meus irmãos. E essa mulher, meus irmãos, ela está embriagada com o sangue dos mártires, com o sangue dos verdadeiros profetas, com o sangue do Messias, o justo, e os apóstolos, meus irmãos. Essa mesma meretriz, meus irmãos, a qual vocês estão se casando com a falsa mulher, com a meretriz,
e com falso noivo. As Escrituras ensinam, meus irmãos, e mostra que o Messias disse: aquele a quem eu der pedaço de pão molhado no prato, este a me trair. Judas, meus irmãos, o Messias molhou o pão no prato, o pão molhado, que representava o sangue do justo, a qual Judas se casou com a falsa mulher, com a prostituta, com o falso marido, e traiu o mestre, meus irmãos. A meretriz e toda abominação da face da terra, meus irmãos. Assim está vocês dentro do sistema religioso, meus irmãos, se casando com a meretriz, com o falso noivo, e unindo com a mulher em um só cabeça, o dragão, a besta, a mulher, com cor de escarlata, meus irmãos. Quem traiu o Messias, meus irmãos, foi a mulher, foi o sistema religioso, o sistema político e o sistema religioso, meus irmãos, que anda de mão dada. Judas se tornou um só corpo com a meretriz, com a prostituta. Comeu do fruto da serpente, da apostasia, daquilo que é oposto. O evangelho da prosperidade, meus irmãos, carnal, material e patético, meus irmãos. Quantas pessoas não estão se casando com a falsa mulher, com a prostituta, com os ministros, um só corpo, uma casa dividida, espalhada, meus irmãos, mas um só sistema político e um sistema religioso que anda de mão dadas, meus irmãos. Está na hora de vocês acordarem, está na hora de vocês abrirem os olhos, meus irmãos. Venham, saiam do sistema e recebam o verdadeiro casamento, o verdadeiro noivo, meus irmãos, para participar do banquete das bodas do Cordeiro.